O consumo de ácidos graxos poliinsaturados deve ser de até 10% do valor energético total. E dentro, né, dos ácidos graxos poliinsaturados, nós estamos falando tanto de ácidos graxos da série ômega 6 quanto ácidos graxos da série ômega 3. Nós sabemos que no padrão alimentar do brasileiro, ele consome muito mais ácido graxo ômega 6, que vem de produtos industrializados que utilizam óleo vegetal, óleos vegetais que são utilizados para o próprio preparo dos alimentos, e muito menos ômega 3, que é um ácido graxo mais restrito na própria natureza, está em menor teor, em peixes, e a fonte vegetal, a gente tem o ALA, presente, por exemplo, na linhaça, e que parte disso pode ser convertido nas frações aí mais interessantes de ômega 3, que são EPA e DHA. E com isso, né, uma das recomendações é que a gente estimule o uso de alimentos que são fonte de ômega 3 para tentar manter um melhor balanço de ômega 3 para ômega 6. É recomendado que o balanço de ômega 6 para ômega 3, ou melhor, de ômega 6 para ômega 3, não ultrapasse 5 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Então, dependendo do total de ácidos graxos que esse indivíduo tem na dieta, dos gramas de ácidos graxos poliinsaturados que eu calculei para ele, eu não devo ter um valor que seja mais do que 5 vezes de ômega 6 para o que eu tenho de ômega 3. Então, a gente aqui é importante ressaltar também que nós não temos nenhuma recomendação indistinta de suplementação de ômega 3 para diminuição de LDL e colesterol. Nós não temos evidência para isso. Suplementação de ômega 3 com doses que variam de 1,5 a 4 a 5 gramas de ômega 3, somando EPA e DHA, elas têm evidência em tratamentos específicos para valores de hipertrigliceridemia muito grave. E a gente pode falar disso também depois, especificamente só para hipertrigliceridemia, mas não entra aqui em recomendação para tratamento de LDL e colesterol. Então, realmente, a nossa ação vai ser o estímulo para o consumo de alimentos fonte de ômega 3. Então, linhaça, óleo de linhaça, peixes, fonte de ômega 3, e que a gente vai ver ainda mais para frente, né, que como que eu posso consultar esses conteúdos e aumentar a oferta desse tipo de ácido graxo para a população. Uma recomendação é estimular um consumo de peixes em pelo menos 2 vezes por semana, e que a gente sabe que são raríssimas as pessoas na população brasileira que atendem esse consumo. E eu acho que a parte mais difícil vem agora. Até 20% do valor energético total vindo de ácidos graxos monoinsaturados. Bom, quais são as boas fontes de ácidos graxos monoinsaturados que a gente tem? Oleaginosas, azeite de oliva, abacate. São boas fontes, a gente tem menores parcelas desse ácido graxo em óleos diversos, né? Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês que exemplificam isso. Mas isso aqui chama muito atenção na população brasileira. Então, quando a gente olha dados populacionais do nosso consumo de ácido graxo monoinsaturado ele é muito baixo comparado a isso, diferente de países que usam azeite numa quantidade muito maior que a nossa, né? Países que seguem, por exemplo, uma dieta mediterrânea. Menos que 1% da nossa dieta deve vir do valor energético total calculado é aceitável que venha de ácidos graxos trans, né? Mas aqui é assim, pensar que é nada, se for nada é melhor, né? Onde está esse ácido graxo trans? Principalmente nos produtos industrializados, então para ganhar consistência crocante, cremosa, as indústrias, né, fazem esse processo de adaptação aí de ácidos graxos que antes eram insaturados, né, e passam a ganhar essa característica trans e que se comporta como um ácido graxo saturado, promove aí aumento da densidade de colesterol nas lipoproteínas, sendo muito prejudicial e por isso devemos tentar eliminá-lo da dieta. E
o super polêmico sempre colesterol dietético, né? Então, o colesterol que está presente nos alimentos, quando o paciente já tem dislipidemia, então tem alteração das partículas de LDL e colesterol, a recomendação é que ele seja de menos do que 200 miligramas por dia. E aí, uma grande fonte, por exemplo, do colesterol, e que sempre volta nessa polêmica, né, do pode ou não pode, e recentemente saiu uma pesquisa realizada aí com algumas coortes norte-americanas sobre consumo de colesterol dietético e especificamente ovos, na qual demonstrou sim uma relação entre colesterol dietético e aumento de risco cardiovascular. Então, a recomendação para pacientes já com alteração de LDL e colesterol é que esse consumo diário não ultrapasse 200 miligramas por dia. Lembrando que uma gema de ovo tem aproximadamente já 200 miligramas por dia. Mais preparações que esse paciente consuma durante o dia, por exemplo, consumir um bolo, nesse bolo tinha ovo na receita, eu tenho colesterol dietético que vem daí, né? Então é uma quantidade bem restrita que deve ser seguida por esses pacientes. Aqui eu gostaria, né, uma vez agora que a gente falou de todos os nutrientes desse quadro de recomendações dietéticas, lembrar que assim eles não são muito diferentes da população geral, né? Na população geral, o que a gente tem um pouquinho diferente disso tudo que vocês estão vendo aqui no quadro, hoje em dia aí estabelecido o grande risco que todas as populações estão sofrendo de ter doenças cardiovasculares, seria ali uma mudança para aceitar um valor de ácido graxo saturado até 10% da dieta e o colesterol dietético, esse último que eu estava falando para vocês, até 300 miligramas por dia. Ou seja, são pouquíssimas diferenças que a gente tem. E isso eu sempre reforço para os pacientes com colesterol alto que eu atendo, que eu acho que é uma questão importante de que esses pacientes entendam o quanto o que eles estão fazendo não é diferente do que uma pessoa que nunca teve nenhuma alteração e se preocupa com a sua saúde deveria seguir, na grande maioria dos momentos, para poder manter a sua saúde plena, né? Então, tentando desmistificar uma coisa de sacrifício, né? Então, com que isso seja aceito, com que a gente consiga também planejar, uma vez que somos nós, os profissionais, que vamos traduzir essas recomendações em alimentos para os pacientes, de uma forma que eles consigam entender que essa é uma dieta normal, né? Então, aqui, tudo que a gente está falando até agora não inclui nenhuma restrição específica, né? Muito diferente de uma dieta onde o paciente tem uma intolerância, tem uma alergia, ele tem uma proibição absoluta de algum nutriente ou de algum alimento. Isso não existe aqui, né? Então, acho que isso já é um reconhecimento para nós profissionais, termos uma flexibilidade, um olhar do quanto é possível planejar isso com qualidade e de que o paciente entenda isso e consiga seguir.